De um lado, a música tensa de John Williams e um medo invisível, e a cena clássica de Kent narrando o horror de Indianápolis. Do outro, um tubarão voando no meio de um tornado. O que esses dois filmes têm em comum? Absolutamente nada, exceto um tubarão e a nossa estranha obsessão por eles. E hoje, a gente vai descobrir por que raios a gente adora filmes de tubarão que são muito mal feitos. Saudações, jotistas! A pauta de hoje é uma reflexão que surgiu na cabeça de muita gente depois de assistir um tubarão gigante batalhando contra uma lula bem no meio dos prédios, por exemplo. Tipo, por que isso é divertido? Eu sei que você já se pegou assistindo um Sharknado da vida aí, rindo daqueles efeitos especiais que parece que foram feitos lá pro nosso querido PlayStation 1, fala a verdade. E aí, depois de terminar, você ainda pensa, caramba, eu acabei de gastar 90 minutos da minha vida com isso. Pois é, mas lá no fundo, você gostou, se gostou. Essa é a magia do cinema trash. Mas para entender a doença, a gente precisa olhar para o paciente zero. A gente tem que voltar para a origem do medo. E a origem, jotistas, é uma só. Dá só uma olhadinha. Tudo começou em 1975. O filme é Tubarão, dirigido por um jovem cineasta chamado Steven Spielberg. E olha só, a gente já começa com uma curiosidade. Tubarão não só estabeleceu o tubarão branco como o nosso maior pesadelo marinho, como inventou o conceito de blockbuster de verão como a gente conhece hoje. Sabia dessa? O sucesso foi estrondoso, mas veio com um preço. O próprio Spielberg e o autor do livro Peter Benchley se arrependeram, porque o filme iniciou uma frenesi de caça esportiva de tubarões na vida real, transformando o animal em um alvo e causando uma dizimação. O filme era ficção, mas a paranoia era real. E o que fez esse filme ser uma obra-prima que deu medo de verdade? Acredite, o tubarão quebrava. Isso mesmo, o tubarão mecânico, carinhosamente apelidado de Bruce, vivia dando defeito durante as filmagens que atrasaram horrores. E o que o Spielberg fez? Transformou esse problema em uma solução. Ele decidiu não mostrar o tubarão na maior parte do tempo. E aí que tá o pulo do gato, meus amigos. O medo que a nossa imaginação cria é sempre pior do que qualquer coisa que a gente possa ver na tela. O suspense de não ver o vilão, mas o saber que ele tá lá, é o que tornou Tubarão um clássico. E é como a natureza não aceita vácuos. Quando o medo genuíno se foi, adivinha? O riso tomou conta. Aliás, se você lembra de alguma cena de tubarão que te fez ter medo do mar até hoje, deixa aqui nos comentários. Eu quero saber qual é o seu momento Jaws. E é claro, já aproveita, deixa seu like para a gente continuar mergulhando nesse assunto. Fechou? Depois do sucesso de 75, veio uma avalanche, Tubarão 2, 3D, A Vingança, e aí a qualidade despencou mais rápido do que o Titanic. Os roteiros eram apressados, feitos puramente para lucrar, e os efeitos especiais... meus amigos. Bom, esse é um caso à parte, a gente nem é bom falar. E é nesse cenário que surge o glorioso cinema trash de tubarão. Estamos falando da franquia Sharknado, Mega Shark versus Octopus e pérolas como o Ouija Shark. Sim, tem o tubarão fantasma que é invocado por um tabuleiro de Ouija. Meus amigos. E a pergunta é, por que a gente gasta nosso tempo com isso? E a resposta é a psicologia do prazer culposo. Sabe o que é? Olha só, o filme trash de tubarão é um entretenimento de fuga. A gente sabe que ele é uma bagunça terrível, mas a gente assiste com aquela mentalidade certa, sabendo que não faz sentido. É uma cartaz cômica. Pensa comigo, a gente ri do filme e não com ele. A risada vem do CGI patético, os furos de roteiro, né? E sem contar as atuações que as pessoas fazem parecendo que está lendo um teleprompter lá na escola. Mas o resultado é o mesmo, diversão garantida. O trash de tubarão é o gênero que quebrou essas regras. Ele não tenta ser realista. Ele abraça o absurdo, é meio que o seu subconsciente dizendo assim, que legal, não faz sentido, mas eu adoro essa doideira e só vai. E falando em doideira, se você é aquele jotista que ama uma M bem feita, não esquece de se inscrever aqui no Arquivo J. A gente está sempre trazendo essas pérolas aqui, essas curiosidades nerds para você, tá? Então, clica no botão e vem ser um J amigo, fechou?
Mas nem tudo é tubarão voando. De vez em quando, o cinema tenta nos dar um medo de verdade. E é aí que a gente usa o contraste perfeito para entender o porquê o trash existe. Olha só, pense em Águas Rasas, lá de 2016, estrelado pela Blake Lively. Esse filme é fundamental porque depois de anos de tubarões vampiros, tornados, ele provou que você não precisa de um orçamento de centenas de milhões de dólares e uma lula gigante para criar o suspense. Águas Rasas tem uma premissa simples: uma surfista presa numa pedra a 180 metros da praia, sendo caçada por um tubarão. O filme é enxuto, bem trabalhado e foca na luta de sobrevivência. Ele te prende. Idiotistas, o medo que ele causa é muito mais próximo do terror psicológico que o Spielberg criou lá em 75. A gente ri do tubarão que voa, mas na verdade a gente se borra de medo daquele que é possível. É a linha que separa a comédia do pânico. E falando em curiosidades de filme de tubarão que deram o que falar, você sabia que existe O Exorcista de Tubarão? Ou talvez você se lembre de O Fundo do Mar de 99? Pois é, do fundo do mar era o meio termo ideal. Tubarões geneticamente modificados que ficaram super inteligentes, porque os cientistas estavam tentando criar uma cura para o mal de Alzheimer, logo nesses animais. É uma premissa maluca, mas bem melhor escrita do que um tubarão que é sugado por um tornado. Ele é o nosso clássico B nostálgico que ainda conseguimos assistir sem dar muita vergonha alheia. No final, a gente ama o trash de tubarão porque ele é inofensivo. Ele não é um predador que realmente nos apavora. Ele é um palhaço. Então, a gente gosta de filmes de tubarão mal feitos porque eles nos dão a permissão de desligar o cérebro. Eles são um alívio cômico de um medo que já foi real. É a nossa celebração da cultura trash, do absurdo, do que é genuinamente ridículo. Mas no final, divertido pra caramba, vamos falar. Não importa se é um tubarão fantasma, um tubarão no milharal ou o lendário Bruce lá de 75, o que importa é que a gente senta, assiste, se diverte e pronto, dane-se. Ah, e só pra constar, você sabia que tem o Tubarão Noel? Mas isso é um assunto para um outro vídeo. Comenta aqui se você quer saber mais sobre essa pérola aqui que eu trago para vocês aqui. Fechou? Agora a pergunta que não quer se calar. Qual é o filme de tubarão mais ridículo que você já viu? Coloca aqui nos comentários. E se você curtiu esse mergulho nostálgico aqui no mundo dos tubarões, seja um J-amigo. Se inscreva aqui no canal, ativa o sininho para não perder nenhum dos arquivos aqui do Jota. Fechou? Ó, tamo junto. Beijota para vocês.